Na ilha de Chipre, vivia há 300 anos antes de Cristo, um comerciante muito rico, chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem, seu barco afundou, juntamente com toda a sua carga. Por causa desse evento, que estava completamente fora do controle de Zenão, ou qualquer outra pessoa, esse homem rico subitamente ficou pobre em questão de horas. Imaginem agora como você reagiria, se o trabalho de toda a sua vida fosse destruído pela força impiedosa da natureza. Você ficaria com raiva, triste, sentiria-se injustiçado pela vida. Bem, para a maioria de nós, essas seriam reações normais. Mas, para Zenão, o fundador do estoicismo, uma pequena mudança mental poderia ter um impacto duradouro e transformar-se em mudanças maiores e mais significativas no futuro. Bem-vindo ao Dinheiro em Mente. Os futuros bilionários se encontram aqui. A essência do estoicismo reside na aceitação e na indiferença. Após estudar as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo, afirmando que, embora não tenhamos controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como reagimos a isso. Portanto, devemos usar esse controle a nosso favor, em vez de nos lamentarmos pelas adversidades que enfrentamos, assim como Zenão lidou com a perda de seus bens após o naufrágio, mantendo a compostura, calma e neutralidade. Nos dias atuais, as pessoas frequentemente interpretam erroneamente os estoicos como indivíduos insensíveis, incapazes de experimentar emoções extremas, como raiva ou ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo vai muito além disso. Ele não se limita a descrever pessoas desprovidas de emoções, mas sim como uma forma de ver, escrever e compreender o mundo, constituindo um estilo de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações contemporâneas, da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, decorrentes de certas experiências, e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo, lembrando-nos de que todos têm experiências diferentes. Isso significa que todos nós também temos perspectivas diferentes sobre as coisas, assim como acontecia na época em que os estoicos se reuniam para discutir e ensinar filosofia em lugares públicos. A filosofia estoica era amplamente conhecida, e eles acreditavam que seus princípios poderiam ser benéficos para qualquer tipo de pessoa. Por isso, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola, ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, desde escravos até imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epíteto, cujo nome se traduz em adquirido por ter sido comprado como escravo; Sêneca, um estadista renomado; e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveu na Terra. Os primeiros estoicos pregavam a ideia de evitar todas as formas de segregação e lideravam a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Dessa forma, mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres também podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas, caso desejassem. Mas, por que será que tantas pessoas hoje adotam o estoicismo como um estilo de vida? Bom, em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. Por exemplo, a chuva é algo bom, pois ajuda a regar nossas plantas, fornece água para os animais e mantém a temperatura fresca e úmida. Porém, quando estamos sem guarda-chuva no meio da rua, e nos deparamos com uma enorme nuvem escura sobre nossas cabeças, dificilmente interpretamos essa situação de forma positiva. Mas então, surge a pergunta: por que não começamos a chorar quando começa a chover? Isso não acontece porque, embora a situação seja ruim, nós já aprendemos a aceitar o fato de que pode chover, pois é algo inevitável. Não temos controle sobre o clima, e, embora muitas vezes seja incômodo, sabemos que a chuva vai passar e o sol reaparecerá. Essa perspectiva de aceitação é fundamental no estoicismo, para lidar com as adversidades da vida. O estoicismo nos ensina que devemos estar sempre preparados para aceitar o fato de que muitas coisas ruins estão fora de nosso controle, e inevitavelmente acontecerão em algum momento. Um dos exercícios estoicos conhecidos como desconforto voluntário tem o objetivo de aumentar o sentimento de gratidão.
Esse exercício pode incluir dormir no chão da cozinha, tomar banho frio quando normalmente tomamos banho quente, ou comer apenas batatas por alguns dias, entre outras coisas. Essa prática ajuda a compreender que, não importa o quão difícil seja a situação, ainda sobreviveremos, e se nossa mentalidade estiver correta, é provável que prosperemos. Ao sermos capazes de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para enfrentar futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que só seremos felizes se tivermos a última versão de algo, se nos parecermos de uma determinada maneira, ou se ganharmos uma certa quantia de dinheiro. Essa mensagem é mais relevante agora do que nunca. Aprendemos sobre o mundo de várias fontes, como nossa educação em casa, na escola, e através de nossas próprias observações. No entanto, essas diferentes fontes de conhecimento muitas vezes nos ensinam de maneiras conflitantes. A pergunta é: será que precisamos realmente internalizar todo esse conhecimento? Pois, ao fazer isso, podemos estabelecer expectativas irrealistas para nossas vidas, o que pode nos deixar desapontados e insatisfeitos no final. Certamente, essa não é a melhor forma de viver. Devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, sem ficar excessivamente apegados a esperanças externas, ou resultados secundários das ações que tomamos. Muitas vezes, tentamos preencher um vazio interno com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro, em um carro chique, uma viagem, ou uma casa, apenas pelo valor externo que eles representam, não pelo valor interno que realmente trazem. Os estoicos ensinam que, se abordamos a vida dessa maneira, acabamos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, que sempre podem falhar. Por exemplo, carros quase sempre quebram, desastres naturais podem devastar cidades inteiras, e as taxas de divórcio continuam a aumentar a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, que é o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu certa vez: aprenda a viver com menos, crie espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e não nas coisas que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor, para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos oferecer, porque, no fim das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas situações. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos julgar o sucesso de nosso trabalho, com base na quantidade de esforço que colocamos, não no resultado que esses esforços geram. Portanto, devemos simplesmente confiar no processo. Pense em um funcionário que tem trabalhado arduamente em seu emprego nos últimos 6 meses, e agora sente que merece uma promoção. Ele decide ir até seu chefe, com seu relatório de desempenho em mãos. O chefe agradece pelos resultados, mas não concede a promoção. Nessa situação, ele vai para casa chateado, achando que deve ser um péssimo funcionário. Mas ele não considera que seu chefe pode simplesmente estar tendo um dia ruim, ou que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou ainda que a empresa esteja passando por uma fase ruim, e não possa conceder a promoção no momento. Ele não sabe o motivo, mas o fato é que continuará chateado por um bom tempo. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, e continuasse fazendo o que estava fazendo, para conquistar a promoção desejada, ele poderia ter ficado muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido fracassado, mas apenas prolongado. É essa mudança de mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seu sucesso apenas no resultado final, mas sim no esforço colocado e na atitude diante das adversidades. Com base não no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas no fato de que ele pode viver uma vida confortável e feliz, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Essas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de discernir entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação diante das situações que nos ocorrem. Como disse Viktor Frankl, entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço, está o nosso poder de escolher nossa resposta. A coragem se resume em 2 palavras: persistir e resistir. A temperança, ou moderação, significa fazer mais com menos, como eu fiz há pouco tempo ao usar menos palavras.
Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela nos instrui a não fazer mal ao outro, pois todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos, como a terapia cognitiva comportamental e a logoterapia. A TCC ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica, e quando perceber que muitos deles são infundados, poderá substituí-los por crenças mais produtivas. Por outro lado, a logoterapia se baseia no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por propósitos. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas, como muitos de nós sabemos, é mais fácil falar do que fazer. Esse é um processo, assim como todo o resto, e para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima, ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Dessa forma, podemos parar de nos fixar nas coisas que não temos controle, e nos concentrar naquilo que já temos, para levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a atravessar tempestades passadas e presentes, em águas mais calmas e pacíficas. E se, porventura, nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma vida boa, embora não tão boa quanto esperávamos. Lembre-se, tudo acaba. Obrigado por ter ficado até aqui. Até amanhã.